redes sociais e a internet, como diz um amigo meu, é uma faca de dois legumes, né? Porque ao mesmo tempo em que ela pode ser uma bênção para tantas pessoas, ela pode também trazer prejuízos enormes àqueles que acessam a elas. E os cristãos, os evangélicos, eles têm usado as redes sociais com muita frequência. A gente vê os benefícios e a gente vê os malefícios dela. Eu queria que vocês pontuassem, na perspectiva de vocês, o que vocês enxergam como benefício das redes sociais e também como malefícios desse instrumento que tem sido utilizado pelos cristãos. Começa aí. Você está mais tempo do que eu na internet. Bom, nós temos muitas formas de usar a internet hoje em dia, né? Tanto pelas redes sociais quanto por blogs e sites. E eu creio que as redes sociais elas nos ajudam a divulgar eventos, divulgar cultos, divulgar palestras, pregações, conferências, como também tratar de assuntos, esse é o ponto positivo, né? De alguns dilemas que estão acontecendo na sociedade no momento. É uma forma da gente ajudar o povo de Deus a refletir de uma maneira cristã com o que está acontecendo na política, com o que está acontecendo com assuntos éticos que estão rolando na sociedade. Eu creio que é uma maneira da gente divulgar e maximizar a verdade que nós temos aprendido e crido. Eu creio que um malefício, enfim, seria talvez um mau uso disso. E você comunicar de uma maneira imprecisa, ciente de que essa imprecisão vai acabar levando muita gente a um conhecimento errado daquilo que você poderia ter colocado de uma maneira melhor. Um outro perigo é a questão do orgulho. Pessoas que entram muito novas na internet, eventualmente acabam conseguindo uma visibilidade muito grande e acabam usando isso para uma promoção pessoal e não para a promoção da verdade. E um terceiro perigo seria a tentação de entrar em debates arrogantes também, orgulhosos e não maduros e saudáveis, nos quais nós queremos instruir, nos quais nós queremos mostrar os dois lados da questão. Mas o que a gente percebe também é uma tentação e muitas vezes um cair na armadilha de algumas pessoas de acabar entrando para poder humilhar, para poder vencer, para poder ganhar isso ou ganhar aquilo. E isso é um perigo. Eu creio que isso é um malefício que acaba atingindo algumas pessoas. Verdade. Né? Eu não tenho muito a acrescentar além do que o Wilson já disse. Uma questão que eu poderia destacar é o cuidado da gente checar aquilo que a gente passa diante da internet. Então, eu vejo algumas vezes pessoas com muita boa vontade passando adiante informações, notas, citações e sem checar se aquilo ali procede ou é veraz, né? Então, há um cuidado aí quando a gente vai passar adiante informações, ou mesmo no debate, quando a gente quer argumentar ali no debate, toma muito cuidado de que haja fundamento para aquilo que a gente está publicando. Por exemplo, eu comprei um livro um tempo atrás, um livro muito bom, um livro cristão, e havia uma citação muito legal de Albert Einstein naquele texto. Gostei demais daquela citação, pensei em publicar. Mas alguma coisa me levou a estranhar a citação, eu fui checar a internet. E traduzi a citação para o inglês, joguei a tradução na internet e cheguei lá num verbete em homenagem a Einstein. Então eles tratam daquela mesma citação, dizendo que aquilo ali foi um tipo de reportagem que foi feita com Einstein, antes da Segunda Guerra Mundial, e que as palavras ele foram editadas para dar um significado diverso do que ele intentou. E depois da guerra, quando ele descobriu aquela citação, ele tentou de todas as formas mostrar que não era bem aquilo que ele queria dizer, ao contrário, só que aí a entrevista já tinha ido ao ar, já tinha circulado, né? Então eu prefiro não postar esse parágrafo no Facebook, porque mesmo que tenha sido citado por autores renomados, ao pesquisar sobre aquela citação, vi que era citação falsa, né? Então a gente tem que tomar um certo cuidado no Facebook em não passar adiante informações que não são verdadeiras. Talvez uma outra questão que eu poderia complementar é o cuidado com questões pessoais. Então tem muita gente que se expõe, coloca detalhes pessoais seus no Facebook. Eu acho que haveria, ainda mais em tempos nossos aí de violência, você não sabe quem está seguindo a você, quem está checando a sua página. Você tem a pessoa que usa essa ferramenta, como o Wilson já destacou, benéfica, que tem muitos benefícios para a fé, ter um cuidado aí para não se expor, não se colocar numa posição de vulnerabilidade, de risco, né, para si e para os seus, né?
cuidado com fotos de filhos, pessoas de menor idade. Então, alguns cuidados têm que ser tomados aí com uma rede. Né? Eu acho que as redes sociais elas têm sido extremamente positivas quanto à disseminação do Evangelho e da boa doutrina, principalmente entre os jovens. Sim. Vocês escrevem, vocês têm páginas no Facebook, e escrevem livros e artigos os mais variados possíveis. E a gente entende, eu sei que vocês sabem disso também, que o material que tem sido publicado na internet tem tirado a vida dos olhos de uma garotada dos lugares mais variados e distintos possíveis. Então, onde a gente vai nesse país, a gente vê o pessoal falando o seguinte: puxa, eu li esse texto, eu li esse artigo, isso me fez um bem enorme, e de fato isso é um ponto positivo. Todavia, entretanto, contudo, Porém, você vê, né, esse mesmo pessoal, geralmente a galera mais nova, o pessoal mais novo, né, dando um boi para entrar numa briga, uma boiada para não sair dela. E quando pega o seu conceito, ou aquilo que ele descobriu, que para ele é verdade, né, é segundo aquilo que ele aprendeu, ele vai se tornar absolutamente beligerante. Como é que vocês têm visto essa beligerância, esses conflitos, às vezes que partem até para ataques ad hominem entre pessoas cristãos na internet? Como um colega já disse, há muito tempo atrás, até quando eu comecei a escrever, que o muito uso de adjetivo caracteriza um argumento fraco. Então, algo que eu tento perceber nesses debates é a quantidade de adjetivos que a pessoa usa. Muitas vezes, fulano é fraco, ou daí para pior, né? Então, quando a gente começa a ver que há mais uso de adjetivos do que de argumentos em si, então o que você começa a ver é que há mais calor do que luz propriamente dito daquele debate, daquele argumento. O ponto, como você bem colocou, Renato, a internet é realmente você está ali no fio da navalha, tem possibilidades imensas, benéficas, e tem seus problemas ali. A questão toda é saber dosar como vai usar essa ferramenta. O risco da superexposição é muito grande. O risco de você escrever algo agora com muita força... Se arrepender depois, né? Se arrepender depois. E aí já era, porque ali o que você coloca na internet aquilo é maximizado ali. Você não tem muito controle a ver se você colocou na rede, né? Então há que se ter todo um cuidado ao se colocar ali na internet. Algumas vezes tem nem postagens, mas algumas interações minhas, às vezes eu digo, não, eu não vou botar isso aqui, eu boto, não, deixa eu deletar, eu sei que a pessoa vai receber a mensagem, mas eu vou deletar porque acho que isso aqui não convém, não é algo que vai, não é algo nobre que vale a pena permanecer aqui, né? Então, eu acho que há que se ter alguns cuidados. Eu creio que a internet já está gerando um problema. Em épocas pré-internet, o que se falava na igreja local não ecoava. Você falava ali, o pregador falando, quem estava sentado nos bancos tinha que se contentar com o que estava sendo dito ali, não tinha muita opção, né? Outras opções, né, de fácil acesso. Hoje não. Hoje o pastor ele tem que se desdobrar para competir com John Piper, John MacArthur, Augusto Nicodemos, Russell Shedd e outros, e ele vai ter que se virar com isso. De alguma forma, ele vai ter que pedir graça a Deus e se disciplinar com seus estudos e desenvolver uma personalidade. Porque, de certa forma, é bom isso. Exatamente. Né? Para oferecer... Que faça o cara, né? Exatamente, oferecer boa palavra para a igreja. Mas, do outro lado, um risco se o pastor não oferece esse tipo de alimento, um alimento sólido, bíblico para a comunidade, como você disse, né, o Wilson também frisou, os jovens vão procurar comida em outra paragem. Eles não vão ficar muito tempo ali. Talvez eles vão gerar alguma turbulência naquela igreja, tentando convencer o pastor da posição deles, oferecendo livros e vídeos, mas fatalmente eles não vão ficar muito tempo naquela comunidade à medida que eles começam a fazer comparações. Olha, Augusto Nicodemos, Dr. Shedd, eles estão expondo a Bíblia. O meu pastor está alegorizando o texto bíblico. Fica o tempo aí contando historinha, jargões, clichês. Não tem como ficar aqui. Então, acho que desse aspecto isso vai começar a gerar, se já não está gerando, turbulências também na igreja local. Eu penso que essas brigas acontecem muito por causa da ingenuidade, da ignorância também. Uma espécie de ortodoxia morta. Os caras, eles leem alguns artigos na internet e já se acham doutores no assunto. Eles acham que, mesmo nunca tendo um livro desse ou daquele autor, eles já se acham conhecedores de toda a teologia do cara, porque leram um artigo e entram numa briga de uma maneira ignorante e ingênua.
E quando faltam os argumentos, entram nos adjetivos, que o Franklin mencionou. Esquecendo de transmitir graça aos que ouvem, esquecendo de que a palavra diz que nós não podemos usar de palavras torpes, mas que as nossas palavras têm que ser cheias de graça. Então é imaturidade. E aparentemente uma cabeça cheia de assuntos, cheia de argumentos, mas um coração vazio de piedade, vazio de amor, vazio de graça. Eu acho que é isso que... Esse é o diagnóstico, né? Diante de uma atitude beligerante apresentada por qualquer pessoa, não só os jovens, né, na internet. Eu creio que esse é um cuidado que a gente tem que tomar e que todos aqueles que entram na internet para discutir, tem muita gente que faz isso, às vezes de graça, às vezes para aparecer, às vezes para poder ficar famosinho também, né? E entra no perfil de um, perfil do outro mais famoso para poder galgar uma... Realmente a gente tem que ignorar esse tipo de coisa. Você percebe muito as pessoas, ou um grupo de pessoas que buscam de fato aparecer. Os caras querem uma certa notoriedade, né? E aí, em nome dessa notoriedade, acabam comportando-se e agindo-se da forma que não deveriam agir. Quais conselhos, assim, vocês dariam para aqueles que estão descobrindo a sã doutrina, as doutrinas da graça, por exemplo, estão se apaixonando pelas doutrinas da graça através dos textos publicados na teologia brasileira, na Fiel, o próprio Voltemos, né, nos blogs mais variados, mais diversos, e que estão se encantando com aquilo. Que conselhos vocês trariam a essas pessoas? Eu diria aos jovens, né? Vamos dizer assim, que a grande... né, a maior quantidade de pessoas que acessam a jovens. É interessante que a maioria deles tem conhecido as doutrinas da graça pela internet. Então, antes de entrar em debate, leiam bons livros. Façam talvez um curso de um seminário próximo da sua casa, um seminário bom, um bom seminário online, mas procurem crescer em conhecimento primeiro, não é? E Deus vai dando graça para essas pessoas. Trabalhe o coração também. Permita que as doutrinas da graça sejam um motivo para louvor e adoração, mais do que para discussão. Para que depois, se você for convidado a entrar na situação de uma discussão, de um debate online, você possa fazer isso de uma maneira graciosa, com uma motivação correta. Então, estudar primeiro. Eu diria o seguinte, humildade sobretudo. Nós somos reformados, a gente entende que a salvação vem toda de Deus, assim como a revelação das doutrinas sagradas vem de Deus também. Então, se a gente sabe, ou acha que sabe um pouquinho, até esse pouquinho que a gente acha que sabe, ou que sabe, procede de Deus. Então, como é que a gente vai se portar de forma astuta ou orgulhosa se até o pouco que a gente sabe, ou acha que sabe, procede de Deus? Então, se a gente crê de fato que Deus é que se revela, quem se revela, que aquilo que a gente crê em matéria de fé, que a Sagrada Escritura é dada pelo próprio Deus, e não somos nós que construímos nossos saberes, não é a gente que construiu uma escada para chegar a Deus, como na Torre de Babel. Então isso já deveria dar bastante humildade para a gente nos nossos debates. Quer dizer, as nossas afirmações, se bíblicas e corretas, elas o são porque Deus as revelou para a gente, não porque a gente conseguiu descobri-las, ou a gente construiu os saberes aí, né? Agora, do outro lado, a internet tem os seus valores, como a gente já tem frisado aqui, mas quem reforma as pessoas, quem reanima pessoas é a igreja local. Então, aqueles que estão ligados à internet, que curtem a internet, aí, eles não podem descuidar da sua ligação à igreja local. Talvez a sua igreja atual, o pastor seja um mau pregador, a música seja não tão boa como você gostaria que fosse, mas procure uma igreja. Em outras palavras, não dá para o cara falar o seguinte: vou ficar em casa hoje e assistir a pregação de fulano de tal na internet. Né? Quem reforma a pessoa é a igreja, é o ministério da pregação, batismo, ceia, isso que renova as pessoas, que reforma as pessoas, não a internet. A internet tem esse papel legal de disseminar informações, rede de contato, né? Quantas pessoas legais e bacanas a gente não tem conhecido por conta da internet. E como o Wilson disse, a internet não substitui livro. Textos publicados na internet, em blogs, eles também têm sua importância, ensaios acadêmicos, devocionais. A gente tem vários blogs aí de ponta aí que a gente pode destacar no meio reformado, né? Cumpre um papel brilhante até, mas nada substitui o fato de você pegar um bom livro, você poder rabiscar e anotar. É interessante você ver, por exemplo, também a onda de vídeos. Né? Então os caras pegam 1 minuto de uma
exposição de uma pregação do cara e colocam aquilo dali. Sem que você Forma tenha o viral, né? contexto, Sim, né, exatamente. daquilo que ele estava falando, Sim. você passa uma ideia, talvez, em alguns casos, absolutamente equivocada e diferente daquilo que o cara estava dizendo. Nessa perspectiva, surgem-se os imitadores, os caras que passam a imitar aqueles que colocaram seus Sim, vídeos ou sim. que falaram e tal. Isso influencia uma geração do ponto de vista absolutamente de forma negativa. Porque os caras não estão conseguindo entender que aquilo que o cara disse no vídeo ultrapassa, extrapola aquilo que ele falou em 30 segundos. E tem um ponto também, é o seguinte, quando você faz esse corte num sermão, a ideia é o seguinte, você descarta tudo mais, como se tudo mais não fosse para você, e você só fica com o que te interessa. Então, aqueles 5 minutos eles se tornam inofensivos. Você, ao editar, você usa aqueles 5 minutos como uma arma, aqueles 2, 3 minutos que seja como uma arma, né? Quando, na verdade, o sermão, como você notou, o sermão tem um contexto maior. E algumas vezes, no contexto maior, tem uma coisa que nos ofende, mas quando a gente gostou daquela parte, a gente simplesmente secciona aquela parte e ignora o restante. E às vezes é manipulado, né? Sim, você manipula de acordo com o que você quer que... exatamente. Né? E é como uma criança que pega só um pedacinho da batata frita que ela gostou e deixa o restante da comida que precisa de lado. Exato. Então a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente gosta e aprecia. Isso é bom. Eu acho que é saudável e a linguagem da internet é essa linguagem rápida, de ser curta. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar só preso a isso, porque é uma tentação. E outra coisa, você acaba usando as expressões e tal, por exemplo, os caras não conhecem a Bíblia. Há uma pesquisa que diz que 50,66% dos pastores nunca leram a Bíblia toda. Então, se os pastores não leram a Bíblia toda, quiçá um membro de uma igreja. Exatamente. Então, os caras pegam textos isolados ou pegam expressões, chaves, jargões, aplicam aquilo, nunca leram, por exemplo, a obra de Calvino, nunca leram as Institutas, e os caras começam a fazer beligerância e a brigar de uma forma agressiva sem terem fundamento e conhecimento, e a mesma coisa faz isso com os vídeos. Né? Então, eu penso que a internet, ela é as redes sociais, os blogs, eles servem como se fosse um estímulo, que é para uma catapulta, né? Que é para poder incentivar o cara, falar assim, cara, você precisa conhecer mais, você precisa aprender mais antes de você. O que vocês pensam disso? Sim, você está certo. Eu acho que uma forma de talvez ajudar, alguém que poderia tomar a iniciativa de fazer isso, seria muito benéfico, é montar um diretório de igrejas, de boas igrejas saudáveis. Então, eventualmente, uma pessoa se destaca na internet, mas está sem igreja, mas a gente nota que é uma pessoa de valor, ok? Com esse diretório, alguém pode se disponibilizar a fazer isso, então a gente pode indicar, olha, tem uma igreja saudável, ok? Você nota se você tem dons, você se expressa bem, escreve bem, ou fala bem, ou consegue editar bons vídeos, mas felice a igreja local. Perto da sua localidade tem uma igreja tal, uma igreja saudável, uma igreja com boa pregação, boa doutrina, então felice aquela igreja. Então você consegue, a internet, no caso, aí se torna uma extensão do ministério eclesiástico, não algo que caminha ao lado, né, ou às vezes até competindo com o ministério da igreja. Né? Exato. A internet é boa, mas nada substitui a igreja, nada substitui a membresia em uma igreja. Uma boa leitura. Uma boa leitura. Você poder sentar na poltrona. A comunhão, né? A comunhão, relacionamento. ouvir uma pregação, participar A daquele exortação, momento da né? adoração. Natural do cotidiano que os irmãos trazem, né? Nada substitui isso. A internet é uma ferramenta, mas como a gente estava falando no começo, ela pode ser boa como pode ser ruim também. E a gente tem que tomar cuidado com os extremos nesse campo também, que são tentadores, os extremos, são muito tentadores. Ou ficar longe demais porque tem muita porcaria, ou se juntar só com aquilo, porque ali aparentemente passar eu tenho o tempo tudo. todo, a questão é ter likes. Exato. E algum tipo de visibilidade, né, como acho que um de vocês já disse aí, né? E vive só em função daquilo. Sim. Valeu, gente. Muito bom. Bom estar com vocês e aprender com vocês aí. O que vocês têm.